Oi, gente, eu sou a Cami, estamos em mais um episódio de Tech in Biz com 2 convidados muito ilustres hoje. Além do Elemar Júnior, nós temos hoje o Tessalo Hoff. Tessalo, eu quero muito que tu se apresente pra gente. Tessalo, ele é empresário, ele trabalha hoje com tecnologia. Então, conta um pouquinho pro pessoal o que tu vem fazendo. Legal. Eu acho que até a gente tinha comentado, né, um pouquinho antes de a gente iniciar aqui, que é difícil até eu me definir, né? Meu histórico todo, ele vem de uma empresa familiar. Então, eu sempre trabalhei na empresa da minha família, que é um negócio bem tradicional, um varejo de pneus, recapagem de pneus. É uma empresa de grande porte, mas super tradicional, né? E eu sempre trabalhei lá, comecei de baixo, né? E aí fui galgando o meu espaço dentro da empresa. E hoje ainda participo da empresa, faço parte do conselho, sou diretor operacional e ao longo do tempo acabei desenvolvendo outros negócios também em paralelo à Hoff, tá? E alguns destes negócios na área de tecnologia, todos eles sempre vindo na esteira de necessidades que eu percebia do negócio da Hoff. Então, uma das minhas funções dentro da Hoff até hoje, eu sou responsável pela área de TI. Nós implementamos o software, o SAP na empresa há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás. Fomos um dos pioneiros na implantação do SAP HANA, né, do banco de dados HANA, o que na época era um lançamento da SAP, era uma demanda assim, que foi uma mudança tecnológica gigantesca, né, na parte de tratamento de dados, né, processamento, velocidade. E ali, inclusive, surgiu um dos meus negócios, que era justamente uma demanda, uma necessidade que surgiu por talvez até uma burrada que eu fiz, porque a gente exauriu, né, negociando, né, para a implementação da SAP. E quando chegou, fechamos, né? E eu deixei a infraestrutura de lado. Tipo assim, tá, ok. Tinha noção, né, imaginava do que seria o custo, mas não me dei conta que a tecnologia era completamente diferente e em virtude de ela ser completamente diferente, os custos eram completamente diferentes também. Completamente diferentes, mas tipo assim, muito diferentes. E aí, na época, eu acabei surgindo a ideia de a gente montar a infraestrutura, né? Já que a Hoff seria um cliente, um potencial cliente. Eu conheci um distribuidor da Huawei aqui no Brasil e perguntei para ele, assim, a gente já estava negociando para comprar os hardwares, super contrariado, né? Porque não estava no meu orçamento aqueles hardwares. E aí a gente conversando, eu falei assim, tá, mas cara, me diz uma coisa, tu não acha que de repente eu já tenho que investir, né? Então, quem sabe a gente investe, mas a gente faz algo mais escalável, então faz um investimento maior e possibilita que a partir daí a gente coloque outros clientes para dentro, porque eu tenho certeza que essa necessidade que eu estou tendo, outros clientes vão ter também, né? E hoje os únicos provedores de cloud que tem aí no mercado é a própria SAP, o Google, a Amazon, e aí, putz, né, os custos, a realidade de custos é outra. E ele falou, cara, legal a ideia, inclusive eu acho que a gente podia montar fora do Brasil, porque daí eu não nacionalizo os equipamentos, a gente tem um ganho tributário com isso, etc e tal, e aí a gente vende serviço. E aí, enfim, deu certo, a gente operacionalizou, botou o negócio em pé, o negócio super funcionou, botamos vários clientes grandes para dentro, tínhamos clientes, o Grêmio era nosso cliente, é ainda, porque eu acabei daí depois com o tempo, eu acabei desinvestindo, saí do negócio, o negócio continua, né, presente, mas enfim, foi um negócio que surgiu da realidade da Hoff, né, de uma demanda da Hoff. Então nós tínhamos clientes, a Vompar, que depois virou, né, a Fenza adquiriu, aí a Fenza se tornou nosso cliente, enfim, todos os vários clientes do mundo da SAP. Então era uma infraestrutura focada para a SAP, era uma demanda, uma realidade específica do nosso negócio que acabou surgindo em virtude da SAP. E aí passou-se um tempo, a empresa, a gente acabou, nós somos distribuidores da Bridgestone, e a Bridgestone também na época acabou nos abordando, com a possibilidade de fazer uma joint venture com a gente e se tornar sócia do negócio, né? Da Hoff. Da Hoff. Certo.
E aí lá na ROF também, com esse, enfim, também evoluiu, deu certo, e aí acabou capitalizando a família, né? E aí com a capitalização da família também a gente acabou com aquela coisa, putz, mas agora a gente investe aonde, faz o quê e tudo mais. Aí daí surgiu uma outra realidade de negócio, que também acabou ficando ligada à área de TI, que foi, depois de a gente conversar, discutir, etc. e tal, eu acredito muito na teoria de investimento quantitativa, né, que é uma análise puramente matemática para a realização dos investimentos. E a partir daí nós desenvolvemos, né, um algoritmo de trend following que também demandava, para que a gente não ficasse com um trabalho braçal, uma área, digamos assim, de TI para fazer isso. E aí surgiu um outro negócio, né? O primeiro negócio chamava Cosmo, o segundo negócio chamava Quanta, né? E aí a Quanta surgiu, existe até hoje, nós acabamos, né, temos um fundo de investimento que é gerido pela Quanta e que também demandou um desenvolvimento todo na área de TI para que ela existisse. E foi onde eu, na verdade, conheci daí o Diógenes, que é o meu sócio atual, né, no outro negócio que surgiu. Enfim, a Quanta aconteceu, funcionou, por aí foi. E aí, voltando de novo para a realidade da ROF, nós tínhamos então o SAP, nós chegamos a implantar também o Salesforce como CRM, e como nós somos uma empresa de varejo, nós temos um foco grande, né, na área comercial, temos uma equipe comercial bastante grande, e aí dentro dessa área comercial tinha uma demanda histórica assim, para a gestão de meta, né? E a gestão das metas da nossa equipe comercial sempre foram feitas assim em Excel, aquela coisa, porque o sistema, o SAP, o Salesforce, por mais que sejam sistemas extremamente robustos, eles eram sistemas que acabavam carecendo de uma interface amigável, de uma coisa que assim possibilitasse no dia a dia a gente realmente utilizar e gerir as metas do jeito que a gente queria. E ele não era tão personalizável, né? De novo, uma necessidade, né, uma realidade que eu percebi, putz, talvez aqui tenha uma demanda de mercado que a gente pode estar atendendo. E aí, a partir daí, eu comecei a desenhar, comecei a conversar com o Diógenes, como que a gente pode, né? Que é desenvolvedor, como que a gente pode fazer e tal. E aí, depois de 2 anos aí também, a gente conseguiu botar em pé a Sales Grid, que é essa plataforma de gestão de metas comerciais. Tem uma espécie também de BI dentro, uma parte que diz respeito a, enfim, gestão, ranqueamento, controle da equipe de vendas, que também veio da área comercial. Então, tudo isso só para dizer que quando me pergunta, né, o que eu faço, fica complexo, porque eu sempre fico derivando, né, dentro dessas realidades assim, e continuo tocando a ROF, né, que é digamos assim, a vaca leiteira, né, que possibilita tudo isso. Aqui, Elemar, é legal a gente até puxar esse gancho que a gente fala muito sobre as dores, né, do cliente. Geralmente a gente fala em Exímia e em Elemar sobre as dores do cliente. E aqui a gente consegue ver que o Tessalo, ele se usou muito das dores internas da empresa, a realidade da empresa, para daí ele trazer outros negócios, ver outras oportunidades de negócio. Mas eu acho que quando se fala sobre empreendedorismo, o exercício do empreendedorismo caminha muito do lado disso, né? Você sente uma dor, né, dentro de casa, você percebe essa dor latente, desejo ardente, então você vai para o mercado tentando achar uma solução. Nem sempre você encontra a solução que você encontra não é exatamente adequada para a tua expectativa, e aí você começa a conceber, poxa, mas se eu tenho essa dor, né, não é só eu que tenho essa dor, né? Então, essa percepção clínica, né, para perceber que, poxa, o que dói em mim também dói no outro, né, é algo que forma exatamente esse caráter empreendedor, né? Principalmente com coisas relacionadas à tecnologia, porque para muitas empresas mais tradicionais, né, Tessalo, e esse é um fato que a gente também tem que reconhecer, muitas vezes o gestor mais de uma empresa mais tradicional não tem uma familiaridade com tecnologia tão grande. Então, ele percebe a dor, né? Às vezes nem percebe a dor, porque passa a entender que as coisas são como elas são e é inevitável, né? E ele precisa encontrar a solução, mas ele não tem orientação. Então, você pega o Tessalo que acabou desenvolvendo esse viés de também
perceber a coisa sobre uma perspectiva mais tecnológica, eu tenho certeza que cada empreendimento que você iniciou te deu bagagem tecnológica, conhecimento sobre linguagens de programação, tecnologias, isso vai ficando cada vez menos incomum para você, né? A ponto de você começar a dizer, pô, estou aumentando o repertório, eu tenho condições de perceber mais problemas, percebendo mais problemas eu consigo perceber também mais soluções e, eventualmente, essa é outra coisa legal, né? Você consegue ter empatia com os seus colegas de outras empresas, né? Você sabe aonde que está apertando o sapato, né? Você sabe que, poxa, é difícil você justificar o investimento em infraestrutura, às vezes, para fazer a atualização de um sistema, aonde no final do dia o que você vai ter vai ser a continuidade daquilo que você já tinha. Né? Poxa, mas o sistema é melhor, tem mais funções, tem mais... Tá bom, mas assim, na prática, o que eu vou estar fazendo de dinheiro novo? Né? Como é que isso aqui vai me ajudar a gastar menos ou ganhar mais? Não está claro. Então, como é que eu justifico isso em termos de dinheiro? É difícil. E aí, quando você vai para o mercado, né? Você pega outras pessoas que passam a ter esse entendimento, essa condição, cara, tudo fica mais fácil, né? Porque a pessoa sabe da tua dor. Você é um empreendedor, Tessa, assim, por definição você... Hoje em dia fala muito sobre resolvedor de problemas, problem solver, enfim. Sim. Mas, por definição, você é um empreendedor. Né? Um empreendedor da área de tecnologia. Na verdade, não é de tecnologia também, né? Porque, você sabe, em 2011, cara, teve um cara chamado Mark Andreessen que escreveu um artigo dizendo que o software engoliu o mundo, né? E aí todo mundo se espalhou que a ideia de que no futuro toda empresa vai ser uma empresa de tecnologias, que não forem de tecnologia, ou vão deixar de existir ou vão ser relevantes. Legal, né? Muito bom. Mas como é que você fala isso, por exemplo, daqui a pouco para as outras pessoas da família que estão habituadas a trabalhar com pneu há tanto tempo? Como é que você fala para elas que, poxa, a Hoff vai ser uma empresa de tecnologia? O ponto todo não é sobre ser ou não uma empresa de tecnologia. O ponto é cada dia mais difícil você fazer qualquer coisa relevante dentro da Hoff ou dentro de qualquer empresa que não seja suportada por tecnologia. Então, se a empresa não tem esse know-how, né? Às vezes a tecnologia que deveria ser uma habilitadora, facilitando, simplificando, que é coisa que a gente gosta de falar, ela se converte em restrição. Né? Eu quero montar uma campanha de vendas. Não posso. Por quê? Porque o meu sistema não aceita essa parametrização. Eu quero estabelecer um sistema de metas. Não posso. Por quê? Porque o sistema não aceita também essa parametrização ou não é assim que ele mede venda. E aí você começa a dizer, o sistema que era para estar me ajudando começa a me travar. E aí você fica nessa jornada aí de tentar acertar as coisas. Outra coisa que eu acho que é interessante, né, tá? Você falar sobre SAP, por exemplo, grande admiração pelo sistema, um sistema líder de referência no mundo, mas de novo, né, se você pegar uma solução de prateleira e colocar dentro da tua casa para poder suportar suas atividades onde você se diferencia, cara, você se condena a reduzir a tua empresa à prateleira. Né? Você mata o teu diferencial. Então, o empresário precisa reconhecer coisas que precisam ser feitas dentro de casa. Né? Ou coisas que devem ser customizadas, poxa, a solução de prateleira me entrega isso, mas é que eu tenho que adicionar meu temperinho. Mas como é que você sabe que isso é possível? Né? Tipo, você precisa ter familiaridade com tecnologia. E é aí que eu acho que você se destaca, cara. Na minha visão, a tua condição, você acaba juntando duas condições. Primeiro, de um administrador formado para administrar o teu negócio, pensar em operações. Segundo, alguém com entendimento da importância da tecnologia, né, que sabe que tecnologia faz diferença, e alguém que acaba entendendo, poxa, como é que eu consigo resolver as minhas dores, e resolvendo as minhas dores eu resolvo também a dor dos outros. Né? Não é fácil, mas eu ouvi dizer que dá dinheiro. Né? Funciona. Funciona. O que eu achei legal da fala também, que tu trouxe da tua primeira empresa que surgiu, talvez a ideia surgiu de um erro que tu cometeu. Sim. Né? E o Elemar fala muito isso, né? Que vem dos erros, geralmente os erros eles dizem mais, né? Tu aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, tu ser resiliente também de, beleza, eu errei, mas o que eu posso fazer com esse erro e como eu posso construir a partir desse erro, isso faz de ti um empresário também, sabe? Porque senão tu já teria desistido. Com certeza. E o que eu acho legal também da área de TI, o grande X da questão, assim, é que quando a gente faz um comparativo, né, do nível de investimento necessário na área de TI versus o potencial de retorno comparado aos negócios tradicionais, não tem comparação, né? Então, hoje, pensando assim, né? Tu tem um filho, né? E tu precisa falar para ele, né? Ele chega e te traz um projeto de TI, tu precisa bancar ele. É lindo, versus ele fala, não, pai, eu quero montar um supermercado, um mini mercado. Quero montar uma matrizaria, né? Uma coisa, eu não tô nem falando, né? Não, cara, eu tive uma ideia, eu acho que tem um potencial pra gente montar um mini mercado aqui na esquina.
putz, é Investimento locar, é altíssimo. contratar, é meio estoque, é giro, enfim, versus um potencial de retorno limitado do mini mercado, né? E o potencial de retorno da área de TI sempre foi uma das coisas que me motivou, é que de certa forma ele é infinito, né? Tanto é que às vezes acaba se tornando até uma dificuldade quando tu vai vender para o investidor de falar, né, qual é o valuation do negócio, porque putz, qual é o valuation, né? Qual é o tamanho do negócio que eu tenho na minha mão? Qual é o potencial de retorno que eu consigo gerar a partir dele? É difícil de falar, justamente por causa dessa infinidade de possibilidades que a TI te proporciona, com um relativo, tudo, né? Tem todos os tipos. Eu tenho dificuldade hoje quando perguntam para mim, tá, mas o que é a Sales Grid? Ela é uma startup? Eu tenho dificuldade de falar que é uma startup. Porque startup ficou um termo para mim vinculado a tipo assim, bota dinheiro sem expectativa de retorno. Sem e eu saber se vai dar nunca certo. consegui fazer nenhum tipo de negócio nesse formato. Para mim, é TI. Beleza, é TI, mas é um negócio como qualquer negócio, eu tenho que ter expectativa de geração de resultado a partir dele e ponto. É assim como eu enxergo, pelo menos. Então, para mim, é um negócio de gestão comercial na área de TI, mas é um negócio, né? Então, eu acho que é legal nesse sentido. A TI, ela te proporciona isso. Né? Você elimina algumas restrições, né? Você começa a pensar, poxa, para eu começar um negócio, por exemplo, na Hoff, poxa, para eu começar a fornecer um serviço para o mercado de recapagem, por exemplo, de pneu, não sei se entra no rol de ofertas de vocês. Cara, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que contratar um especialista, eu tenho que fazer, porque tudo é tangível, né? Tudo é tangível, tudo fala de materialidade, também é mais estável, porque, querendo ou não, é um negócio que tende a se manter de maneira mais estável ao longo do tempo, você não tem grandes variações. Os riscos, né, de investimento são menores, e uma coisa que a gente sabe também que uma das variáveis que justificam um prêmio maior de tecnologia é exatamente o risco maior. Obsolescência. Obsolescência. Então, por exemplo, ele falou lá atrás sobre a demanda de ter uma estratégia de nuvem que seja adequada ao tipo de negócio, porque a configuração da época não era favorável. Né? Esse é um ponto, né? Não era favorável até ser, porque eventualmente algum grande fornecedor vai desenvolver uma alternativa, vai desenvolver uma solução e aí você talvez não seja mais competitivo como você era. Então, o risco na área de tecnologia, ele é sim efetivamente maior. Por isso mesmo que é interessante você pegar um empreendedor com esse entendimento de investimento versus desinvestimento. Eu vou desinvestir aqui, eu vou realizar o meu resultado para poder caminhar para uma outra frente, para poder resolver um outro problema. Os problemas são dinâmicos, né? E esse é um movimento interessante, é um movimento que impulsiona a geração de novos negócios. Spin-offs às vezes, né? Porque você começa a perceber dentro da própria família, como vocês têm eventualmente a administração de um fundo de investimento, poxa, uma das alternativas no lugar de investir em título do tesouro, eu vou investir num negócio de risco acelerado, mas onde eu tenha uma capacidade de gestão um pouco mais alta. Essa combinação de entendimento de oportunidade de negócio e de tecnologia junto, isso faz diferença. Você sabe que definição de startup, eu digo que a startup, para mim, uma das definições que eu mais gosto é daquele livro do Eric Ries, da Startup Enxuta, que fala que uma startup é uma empresa onde você opera num certo nível de incerteza quanto ao teu modelo de negócio. Cara, eu ainda não estou certo que a forma como eu estou cobrando seja melhor. Entende? Não está claro para mim a relação do dinheiro que entra versus o que eu estou fazendo, isso ainda pode ser ajustado. Quando você tem um modelo de negócio mais estabelecido, aí a coisa costuma... Né? E esse passa a ser um desafio daqui a pouco do cara do negócio tradicional. Comecei a entender que, poxa, eu estou cobrando licença, agora não vai ser mais licença, eu tenho que cobrar assinatura, agora não vai ser mais assinatura, vai ser volume de uso. Esse entendimento... ele exige do administrador ele está mais antenado, né? Imagino que seja uma das suas dores, não é? Perfeito, com certeza. E eu vejo assim, até quando eu falava com a minha família, né? Quando falo com a minha família específico sobre negócio de TI, a primeira imagem que eles tinham assim é, esses negócios de TI aí que tu coloca o dinheiro e aí, sei lá, né? Vamos ver o que vai dar. Porque é um pouco do que se criou, assim, eu percebo por eles, principalmente, esse estigma, né?
baseado nas realidades que a gente ouve falar, desses grandes investimentos que foram feitos, grandes empresas. A Uber está há não sei quantos anos aí operando no vermelho, blá, 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 blá. O que não é uma realidade, muitas vezes, dos negócios que se criam aqui na nossa volta. Que são isso, são negócios criados específicos para demandas muito pontuais que nós temos e que, de novo, minha opinião, né, Elemar, aí falando assim, às vezes a gente quer ter uma visão assim, me perguntam, até já um amigo meu me perguntou, tá, mas esses seus grid aí, tu acha que tu pode explodir com esse negócio? Cara, eu não tô com essa pretensão. Eu vi que tem um mercado que eu posso atender. A consequência do que ele vai virar ou não vai virar é o tempo, o trabalho, né, que vai me trazer. Eu nunca pensei em montar um negócio de TI para mim é tu pensar de trás para frente. Sim. É trabalho de escola, daí vira trabalho de faculdade, né? O trabalho do pink cérebro querer dominar o mundo. O meu objetivo é atender uma demanda, atender um mercado, e o mercado é tão grande que se eu pegar um pedacinho dele, talvez já é o suficiente para minha realidade, para mim, para o meu, né, dia a dia, para o meu retorno, minha expectativa de retorno. Então é um pouco como eu enxergo, sabe? Eu enxergo da mesma forma. Eu acho que alguns negócios, para serem viáveis, demandam escala, né? Então, por exemplo, para eu ter alguém para concorrer com a Netflix, por exemplo, da vida, eu preciso ter uma quantidade, um catálogo de produto muito grande. É difícil eu sair, né? Mas percebe também que tem um ponto interessante. Eu acho que a gente tem uma certa tendência a romantizar a ideia de negócio de tecnologia. E você traz um argumento que é válido. Cara, no final do dia, você está resolvendo o problema de alguém. Você tem que estar resolvendo o problema de alguém. E esse problema que você está resolvendo para essa pessoa, essa dor que você está atendendo, tem que ser uma dor percebida ao ponto da pessoa estar disposta, de alguma forma, a pagar para resolver essa dor. Né? Então, não muda em nada de qualquer negócio tradicional. O grande ponto é você, de novo, e essa também está muito relacionada, às vezes, com uma administração mais ingênua, né? Que costuma botar preço para as coisas, assumindo que preço é igual a custo mais margem, né? E aí, quando você começa a avaliar a coisa em tecnologia, e essa variável de custo é uma variável difícil de medir, né, muito difícil de medir, custo versus... Aí faz diferença analisar entre custo e despesa e mais uma série de variáveis, mas como essa variável é dificílima de medir, a ideia da forma de custo mais margem acaba ficando difícil, né? Quando você já tem maturidade no negócio, você percebe que o preço não é determinado pelo custo mais uma margem. Você tem uma margem, que vai ser calculada, mas o teu preço é determinado pelo valor que o teu cliente percebe no teu produto. Né? Pelo quanto que quanto que a tua oferta é exclusiva. É isso que determina o teu preço. Né? Não é custo mais margem. E gente de TI, principalmente gente de TI, costuma... às vezes a gente mostra uma arrogância tão grande porque a gente assume que não existe ciência atrás de administração. E tem pra caramba. Sim. E aí o gestor, por exemplo, tem muita gente de TI. Por que muitas empresas de TI têm dificuldade? Porque tem muito gestor que pensa que fazer gestão do time, por exemplo, é igual você andar de cara feia, xingando todo mundo o tempo todo, dizendo como é que a coisa tem que funcionar. A gente sabe que não é assim. Então, quando você pega, eventualmente, o Tesla tem uma experiência de gestão que caminha para outro lado, que diz, não, a gente tem que falar sobre métricas, a gente tem que falar sobre metas, a gente tem que começar a entender um pouco melhor isso. Cara, tudo isso traz para a tecnologia uma maturidade que, eventualmente, o maluco do TI não consegue trazer. E esse acaba sendo um grande ponto, porque muitas vezes você vê pessoas de tecnologia que são muito bem intencionadas, que eventualmente até estão resolvendo problemas que são, sim, relevantes, mas não comunicam direito, eventualmente não cobram direito, não fazem uma administração saudável do caixa, começam a ter dificuldade para poder cumprir acordo com o governo, não entende direito como é que isso tudo funciona. Esse entendimento coloca o Tesla um pouco na frente, né? E isso é interessante. Agora, é normal que as pessoas, de novo, tenham... cara, para quem passou a vida inteira comprando investidor, empresário de uma geração anterior, cara, você compra prédio, você compra máquina, você compra caminhão, você quer imobilizado, você quer eventualmente verificar coisas que sejam tangíveis, né? Você dizer que você vai gastar uma certa grana em licença de software para uma coisa que eu não consigo encostar, isso começa a ficar complicado. Mas, falando um pouquinho sobre esse último movimento que você está fazendo, né? Você está trazendo tecnologia agora também para te ajudar numa dor, que é uma dor comum de muita gente, que é estabelecer métrica e acompanhamento em vendas, né? Essa é a tua ênfase agora. Sim.
Esse é o caminho que você está percorrendo. E como é que está sendo essa experiência até aqui com os seus vídeos? Como é que você está... Tá sendo bem legal. O feedback que eu tenho tido tem sido bem positivo, porque realmente a gente tem focado muito na questão da interface, em ser algo amigável, em ser algo que possibilite que o cliente tenha essa gestão, né, na palma da mão, que ele possa fazer acompanhamento no celular também, que ele possa receber uma mensagenzinha no WhatsApp falando, a meta não vai ser batida se continuar assim. Enfim, de novo, dores da área comercial, né, que a gente sabe que são realidades, besteiras que às vezes a gente vê, assim, que nem uma integração com o WhatsApp. Lá na empresa a gente brigou muito pro vendedor. Cara, mas por que tu não entra e acessa o sistema? Eu criei o usuário e senha para te acessar o sistema e ir lá ver. É tão fácil. E não adianta. Tu repete 1, 2, 3 mil vezes. Aí tu manda uma mensagem por WhatsApp pro cara e o cara agora tá amarradão. Porque ele não precisa entrar no sistema. E ele não ia entrar no sistema e ele não entrava e não ia entrar jamais. Ele virava uma briga por uma besteira. Porque ele é pago para vender. Né? E no final tu acabava gerando uma animosidade com ele, né? Um atrito completamente desnecessário em cima de uma coisa que é uma besteira. Que né? É simples de resolver. Mas que para ti era importante, etc e tal, mas que no fim das coisas, é que nem tu falou, é relativamente simples de resolver. Então são, assim, essas pequenas coisinhas que dia a dia realmente a gente foi vendo e a partir daí foi aplicando, desenvolvendo e o feedback tem sido positivo nesse sentido. Eu acho que é interessante quando você fala sobre experiência, né? Tem que criar uma interface que seja fácil de usar, que seja intuitiva, né? Esses atributos, fácil, intuitivo, simples, são coisas que se fala tanto que perderam o significado real. As pessoas não sabem ao certo o que isso significa, né? Mas pega dentro de uma empresa, ter essa sensibilidade para entender, por exemplo, que alguém da área financeira, salvo raríssimas exceções, são pessoas que gostam, de tela grande, adoram Excel, porque elas ficam pensando em que valor a mais eu consigo colocar nessa célula. Muitas imagens. Muitas imagens, gráfico de muitos tudo que é gráficos, coisa. Né? E o cara está disposto a, ele é apaixonado por automação, então fazer a fórmula dele, entender o modelo. O cara da área financeira adora isso. Né? O cara de operações, geralmente quem trabalha com operação de máquina, ele está pensando em integração, capturar informação, fazer previsão e tudo mais, de rotatividade, custo de setup, mais um bocado de coisa. O cara da área comercial é um cara que, de preferência, quer uma tela com pouquíssimos campos. Menos é mais. E, cara, se por acaso eu não precisar clicar em nada, tem 2 campos lá, e se por acaso já vierem preenchidos e tudo que tiver que fazer é clicar no botão OK, se for necessário mesmo, esse cara vai preferir uma interface dessa forma. Agora, como é que você sabe disso? Né? Você sabe disso com empatia. Né? E esse é um ponto interessante também, né? Porque você pega o especialista, domina alguém que tem uma dor, mas assim, olha, eu sei como que um vendedor gosta de acompanhar os resultados dele. Então, eventualmente, eu vou dar para esse vendedor uma interface que vai ser mais adequada ao jeito dele de operar. Né? Então, eu vou botar uma interface com o WhatsApp, por quê? Porque essa interface com o WhatsApp vai ser mais natural, ele vai ter aquela sensação de não precisa instalar mais alguma coisa no meu sistema, sabe? O sistema respondendo por mim. Essa sensibilidade é uma sensibilidade que às vezes falta ao pessoal de tecnologia, né? Você pega alguns sistemas comerciais mesmo que entregam aquelas telas com vários filtros e possibilidade de você adicionar campo, não campo, visão 3D e tudo mais. Mas, cara, tudo isso cai na mão de um usuário que não sabe o que perguntar, né? E essa é outra coisa que eu acho que é interessante, porque a tua abordagem acaba sendo uma abordagem opinativa. Você vai dizer, cara, há anos eu estou gerenciando meta de uma equipe de vendas. Há anos eu sei que, isso aqui funciona bem para esse time, isso aqui não funciona bem. E aí fica legal para o seguinte, né? De novo, você conhece outras pessoas na área, com empresas com cultura, padrão semelhantes à tua, e você sabe que o que é dor para você vai ser dor para esse outro também. Agora, vai ser a mesma solução? Eu falo o seguinte, né? Anos atrás a gente ofereceu uma solução para gestão de loja na empresa onde a gente trabalhava, e, cara, eu achava o sistema espetacular. Todas as informações para o gestor poder tomar a decisão na frente dele. Só que
Tudo fica difícil quando o gestor que está do outro lado é o cara que tira dinheiro do caixa para comprar pão. É o cara que não sabe, por exemplo, o que é um ponto de equilíbrio, é um cara que não tem... Então, tipo, a falta de conhecimento da pessoa faz com que ela não consiga perceber no sistema o valor que o sistema tem. E aí está outra proposição de valor interessante tua. Você não leva só o sistema, você está levando uma solução opinativa. Conhecimento. Isso, inteligência instantânea. Isso aí. Inteligência instantânea. Você literalmente instala um jeito de fazer que pode ser melhor do que o jeito que a empresa faz. Até porque a simplicidade, por si só, ela às vezes é difícil de perceber o quanto de complexidade tem por trás para entregar a simplicidade. Então, precisa de um entendimento muito profundo do processo para poder realmente, não só do ponto de vista de desenvolvimento de sistema, mas realmente de processo, entender o que eu posso tirar e o que eu tenho que colocar, né? Então, esse conhecimento, esse desenvolvimento, né, ele é complexo para poder chegar depois lá no final e falar, não, aqui está a telinha, ela tem esses campos aqui e realmente a pessoa ficar feliz com aquilo que tu está entregando. E sem contar com todo... Que essa, para mim, assim, a gente sempre brinca, né? Quando eu estou conversando com... Às vezes a gente está lá desenvolvendo, eu participo junto, né, com a equipe de programação, e daí falando assim, cara, o cliente não tem a mínima ideia do tamanho do código que tem por trás para fazer essa... Ah, mas é só fazer aquela coisinha. Putz, para fazer aquela coisinha é um inferno, assim, de código, de tempo, de teste, de enfim. Mas não adianta brigar também do ponto de vista assim, cara, como eu queria que o cliente tivesse essa visão, ele não vai ter, né? E aí, essa é a parte do teu negócio que tu vai ter que assumir e aceitar que é assim que funciona. Mas também tem que ter uma certa humildade, porque é o seguinte, eu pego uma experiência recente minha na empresa, eu criei uma solução para a administração da própria consultoria, onde eu estou reunindo informações de diversas fontes. Eu tenho um sistema de CRM, eu tenho um sistema de apontamento de horas dos consultores, eu tenho a base de conhecimento, eu tenho várias fontes de informação. E, cara, uma das ferramentas que eu tenho são os projetos, onde eu tenho projetos que podem estar com tarefas atrasadas, eu posso estar com tarefas tão atrasadas a ponto do projeto já estar atrasado, ou seja, já ultrapassou a data de entrega do projeto, e podem ter aqueles projetos onde está tudo certo, as tarefas estão em dia. O que eu fiz? Primeira coisa, eu montei uma interface onde eu tinha lá a lista dos projetos em caixinhas. Aqueles projetos que estavam atrasados eu deixei em vermelho. Aqueles projetos que estavam, eventualmente, com algumas tarefas atrasadas, eu botei um semáforozinho amarelo. Aqueles que estavam tudo bem, deixei verdinho lá. E eu achava que isso era suficiente. Cara, a quantidade de pessoas que vieram me perguntar, afinal de contas, qual era o significado daquelas cores, né? Para mim era evidente, mas recentemente alguém olhando essa mesma dessa assim, eu queria lá em cima, né, três números: número de projetos atrasados, número de projetos com tarefas atrasadas e número de projetos atrasados. Cara, mas por que você quer isso? Ela já está te dando essa informação. Mas sim, coisa que eu aprendi, né? Você precisa aceitar que eventualmente aquilo que faz sentido para você não faz sentido para outra pessoa, e aí você tem que fazer experimentação. E esse é outro ponto interessante, né? Eu acho que uma das vantagens de tecnologia é que você tem mais facilidade para poder ajustar, experimentar e ajustar aquilo que não está legal. Então, a ideia do falha rápido, experimenta, ela é fundamental. Por outro lado, é uma armadilha, né? Porque você também tem aquela sensação de, não preciso tomar tanto cuidado, porque se der algum problema, depois eu ajusto. Então, equilibrar direito isso, fazer uma gestão eficiente, isso impõe uma condição diferente para o cara de tecnologia. Com certeza. E tem o desafio, que nem bem que nem tu colocaste ali, que é quando tu tem um sistema e tu quer... eu vejo pelo SAP. Para mim, o SAP é o software que tentou atender todo mundo. Sim. E acabou não atendendo ninguém. Então, assim, mas qual é, ao mesmo tempo, o ponto ótimo onde tu não te torna prepotente e fala, não, isso aqui é o meu software e pronto, não mexo, e ele é perfeito e é assim, e cliente, te adapte, mas ao mesmo tempo que tu não faça adaptações e abra, né, exceções para cada uma das demandas do cliente, que daqui a pouco tu cria um Frankenstein que já se perdeu completamente e não atende mais aqueles atributos que eram tão relevantes e diferenciais lá no início da tua entrega, né? Mas esse ponto eu acho que é relevante demais, que primeiro, quem tenta resolver todas as dores não resolve nenhuma, né? De novo, eu acho o SAP
um sistema incrível que te entrega uma base confiável, então a parte fiscal, se você tem uma empresa grande que precisa passar para auditoria, isso tudo, a parte de regulação é meio convencionada. Então, poxa, eu preciso saber se eu estou ok com o fisco, se eu estou cumprindo direitinho as minhas obrigações, se as minhas notas estão armazenadas aqui de uma forma bacana, ou seja, eu dou essa capacidade de auditar. Agora, naquelas coisas que são específicas do teu negócio, muitas vezes essa solução de prateleira não vai vir resolvendo o teu problema. E esse entendimento tem que ser um entendimento que não vai ser da SAP. Porque a interesse vai ser dizer, cara, eu resolvo todos os problemas, mas não resolve. Né? Você precisa exatamente também entender aonde que a tecnologia, por ser padronizada, se converte em restrição. Excelência operacional, que é coisa que se busca em toda empresa sempre fala, custo é que nem unha, né? Você está cortando sempre, né? Isso é noção de administração fundamental. Cara, excelência operacional demanda padronização. E aí você tem um sistema que é padrão, te dá condições de você ter excelência operacional. Agora, padronização também passa a ser inimiga da experimentação, que é tão fundamental nesses dias em que a gente tem um mercado que é tão demandante de mudança. Então, cabe ao empreendedor, cabe ao gestor ter essa linha clara de aqui eu preciso manter as luzes acesas, aqui eu preciso ser padronizado, centralizando, né, para poder reduzir custo, fazer mais com menos, literalmente. Aqui eu preciso ser mais experimental. E essa noção passa a ser uma competência que eu vejo como fundamental para o gestor desses nossos tempos, onde você tem uma empresa que supostamente não é uma empresa de tecnologia, está resolvendo o problema de pneu, certo? Mas que não vive sem tecnologia, para poder exatamente oferecer um serviço melhor, num tempo melhor, mais bem ajustado. Essa sensibilidade é uma sensibilidade que eu entendo que os gestores têm que desenvolver e muito mesmo. Isso que eu acho legal, interessante ver como funciona o casamento entre negócios e tecnologia, porque o Tesselo vem, né, da parte de negócios, entende muito bem de administração. Se fosse talvez um cara de tecnologia, não ia ter essa sensibilidade de enxergar o problema dessa forma, tá no dia a dia. Sim. E eu vejo assim que é uma realidade que ela é uma realidade de todos os segmentos. Hoje, quando a gente fala da Bridgestone, né, que é a nossa sócia, a nossa parceira, para dar um exemplo, né, a maior empresa do mundo, né, a maior fabricante de pneus do mundo, uma empresa japonesa, centenária, está no Brasil há muito tempo, e aí pensa assim, putz, eles fazem pneus, né? Mas hoje o negócio que mais recebe investimento dentro da Bridgestone é uma área chamada Bridgestone Mobility Solutions. Eles foi o maior investimento que a Bridgestone fez na última década. Eles compraram a TomTom na Europa. E o foco deles é fazer uma guinada do ponto de vista de tecnologia, né, de controle, de telemetria, de gestão, realmente, né, da parte de gestão operacional, de tudo que diz respeito a pneu, a caminhão e por aí vai, mas intimamente, o negócio é intimamente ligado à tecnologia. É onde hoje, digamos assim, eles apostam as fichas deles como uma expectativa de crescimento e de possibilidade, né, de oportunidade no longo prazo. Porque, mais uma vez, o mercado de pneus é o que sustenta eles, é a realidade do negócio e ninguém jamais vai abrir mão disso. Mas quando se olha do ponto de vista de perspectiva de crescimento e de geração de valor para as próximas décadas, a gente sabe que existe um limitante, né? Até do ponto de vista de, né, modelo tradicional, aquisição, fusão e aquisição. Aí chega aqui o CAD daqui a pouco e fala, não, cara, bastou, tu não tem mais, esse é o tamanho do teu mercado, porque a partir daqui eu não permito mais que tu compre ninguém. Então, assim, para onde eu cresço, né? Qual é a oportunidade que eu tenho? E aí tu vê uma empresa do tamanho da Bridgestone investindo milhões de dólares, de euros, né, no caso, num negócio que hoje, se tu... e eu conheço eles lá, se fala assim, eu quero investir R$1 num molde de pneu. Tem um plano de negócio desse tamanho assim, para preencher, para poder justificar aquele molde. Precisamos investir no Mobility Solutions. É uma coisa que eles se dispõem a investir muitas vezes sem ter a certeza, né, a clareza do retorno propriamente dito que vai ter, porque eles entendem que é um negócio estratégico que nem tu falou,
eu ainda estou construindo ele, eu ainda estou entendendo direito, né, como que eu vou encaixar ele dentro do meu modelo de negócio. E aqui tem um ponto que eu acho que é uma oportunidade interessante para você pensar como a estratégia mudou nos últimos anos em função da tecnologia. O Michael Porter, que é o papa da estratégia, todo mundo fala sobre o Porter na perspectiva de negócio. O Porter escreveu um artigo em 2014 que falava sobre como que dispositivos conectados e inteligentes estariam transformando a competição. Né? E aí começou a falar sobre, num primeiro momento você tinha um trator, o exemplo que ele dá no artigo, ele fala de um tratorzinho, né? Esse tratorzinho, a princípio, passou a ter um conjunto de sensores. Com esses sensores ele começou a capturar informação e ficou inteligente. Né? Além de inteligente, esse tratorzinho começou a conectar por rede com um sistema centralizado onde estava mandando os dados. Então, agora esse dispositivo era inteligente e também conectado. Só que esse pessoal que está recebendo os dados começou a perceber que, a informação do trator me fala muito sobre, eventualmente, sobre como é que está meu solo, me fala sobre como é que está a qualidade da minha planta, fala sobre um bocado de coisa. Então, eu consigo fazer uma série de inferências dos dados aqui nessa unidade central. Se você começar a juntar isso com outros equipamentos que também estão dentro da fazenda, por exemplo, você vai ter lá, por exemplo, um pivô, você vai saber sobre estratégia de irrigação, você tem um sensor para poder pegar informação sobre, eventualmente, temperatura, para poder coletar mais informações, e você monta esse sistema. Aí você conecta isso com um sistema de previsão do tempo, por exemplo, e você passa a ter um ecossistema agrícola. O ponto todo em termos de dor, né, a dor se transporta, muitas vezes, do tratorzinho, né, que está lá fazendo operação, e passa a ser a finalidade, que é, eu quero ter uma produtividade melhor, eu quero que esse trator seja mais efetivo, eu quero conseguir ter mais resultado, que é o que se busca no final. Essa percepção desse mundo conectado em plataforma vem causando uma transformação em várias áreas. Você pega o caso da própria Bridgestone, seguramente dentro do pneu, o pneu não fala só sobre o pneu, ele fala sobre o estilo de condução do motorista, porque um pneu que está sendo utilizado no carro esportivo não vai aguentar 50 mil quilômetros, vai aguentar 10. Você está falando sobre segurança, você está falando sobre padrões de consumo, ou seja, esses dados todos começam a ser fonte para você conseguir conceber outros negócios. Em tecnologia, se sabe já que há algum tempo que isso é difícil de aceitar, né? Mas, assim, você sabe, por exemplo, que a Microsoft e a Sony não ganham dinheiro com o Xbox e com o PlayStation, elas operam no vermelho. Porque, na prática, o Xbox e o PlayStation, embora sejam produtos, eles estão lá como meios de distribuição para os jogos, que é onde a Microsoft e a Sony querem ganhar dinheiro. Eventualmente, a própria empresa, né, fornecendo pneu, diz que, olha, a gente está ganhando muito dinheiro vendendo pneu, e tudo bem, mas quanto que a gente consegue agregar de informação, por exemplo, para uma empresa como a tua, para falar, eu vou te dar muito mais precisão sobre quando que os teus clientes precisam eventualmente fazer um trabalho de revisão. Uhum. Né? E aí você tem um trabalho de venda que é muito mais assertivo, você consegue participar da vida do cliente de uma forma muito mais assertiva. A gente vive essa coisa da economia da informação, mas ela é difícil. Perfeito. Por quê? Porque, a gente precisa sair de um mundo onde a gestão está acostumada a dar boas respostas e a gente precisa ter uma gestão que comece a se habituar a fazer mais perguntas. Né? Essa é uma competência diferente. Né? Não é o teu trabalho, não é só olhar o que faz o teu time, como que você vai trabalhar para as metas daquele dia, mas quais são os incentivos, né, que você cria em termos de informação que impactam o comportamento das pessoas. O valor do teu sistema não está na tela amigável ou no WhatsApp, está exatamente nessa produção de resultado. Perfeito. Que é difícil de entender. Para quem está acostumado a trocar esta xícara por esse dinheiro, você assumir que, eu vou te dar esta xícara, mas eu vou tentar eventualmente extrair informação. E aí vem outro ponto importante, né? Porque o mundo nunca produziu tanta informação, mas também nunca produziu tanta informação inútil. Né? Então, como é que você transforma... de novo, não é sobre você ter todos os indicadores da área comercial, é sobre você ter os indicadores certos que vão gerar o impulso certo. Né? E essa inteligência é uma inteligência de empresa, que eu digo, nem é empresa de tecnologia, mas são empresas intensivas em conhecimento. Né? E conhecimento... cada vez mais vai ser diferencial. É o X da questão. E tu sabe que, para mim, eu não lembro, eu até gostaria de lembrar qual foi o livro que eu li, mas esse livro me marcou tremendamente. Há muito tempo eu li ele e ele fala exatamente o que tu falou. Ele dá vários exemplos práticos, assim, mas basicamente ele pega lá e faz uma análise
do pessoal que fazia booking de aposta no basquete. E aí ele chegou à conclusão lá, ele levanta todas as variáveis que os apostadores levavam em consideração na hora de fazer uma aposta. E aí tinha desde se ia chover, não ia chover, se o cara, o principal jogador ia jogar ou não ia jogar, se enfim, né? Tinha 1 trilhão de variáveis lá que foram levantadas que o pessoal considerava para dizer, eu vou apostar que o time A vai ganhar, o time B vai ganhar. E aí ele começa a fazer uma análise estatística em cima de cada uma dessas questões. Bom, beleza. Chuva, tu está dizendo que chuva é um ponto relevante. Então vamos fazer uma análise histórica para ver todos os dias que choveu, se choveu ou não choveu, faz o desvio padrão, faz a análise e diz, realmente é assertivo ou não é assertivo. E por aí vai. E aí basicamente no final que ele faz a análise que o que mais era assertivo era fazer uma análise baseada no histórico de ganhos ou perdas. Então, assim, né, ele mais ganhou, mais perdeu. Se ele está com 70% de ganho, a chance é que ele vai ganhar. Se ele está com 70% de perda, a chance que ele vai perder. Mas qual é basicamente, assim, o aprendizado que ele tira da questão toda? A gente vive no mundo da informação. É que nem tu falaste. É infinito. A questão é tu conseguir tirar o ruído e entender dentro de tudo isso o que é relevante. Porque existe tudo. Cada vez mais as pessoas, o mundo nos vende que desde a comida, um dia o ovo é bom, outro dia o ovo é ruim, mas no final o que é bom, né? Então tu conseguir filtrar dentro de toda essa realidade, dizer, não, isso aqui é relevante, isso não é relevante, é o X da questão. Porque se a gente fizer um Pareto da vida, sempre tem das 100 coisas que levantam, né, das 100 variáveis que, digamos assim, possivelmente afetam ou não afetam o teu negócio, tu vai ver que realmente relevantes são 2 ou 3. Mas tu conseguir chegar nessas 2 ou 3, aí é o grande X da questão. Em estatística tem aquela máxima que fala que correlação não implica em causalidade. Né? Tipo, o fato de toda vez que acontece isso, acontecer também isso, não diz que essa coisa é causa para essa outra coisa. Correlação não indica causalidade. E esse passa é o ponto, porque muitas vezes nas empresas você forma uma crença, muitas vezes pautada na observação e na experiência, e no ouvir dizer, né? E ouvir dizer sem verificar, e você passa a assumir que aquilo passa a ser uma grande verdade. E não é a verdade do teu negócio. Então, esse ponto é um ponto interessante, né? E você começa a perceber cada vez mais esse interesse em tentar desenvolver modelos, né? Seja inteligência artificial ou não inteligência artificial, para você, explicar melhor o que está acontecendo, né? E também conseguir prever o que vai acontecer. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Mas, mais uma vez, como é que eu tiro disso os vieses? Como é que eu tiro disso, eventualmente, algumas crenças limitantes? Como é que eu opero isso em termos de transformação para as pessoas? Tem gente que gosta de futebol, por exemplo, que diz que, cara, o meu time perdeu porque eu não estava em casa com a minha camiseta sentada no meu lugar da sorte. E o cara acredita de verdade que a razão pela qual o time perdeu é essa, entende? E você, como é que você tira isso da cabeça da pessoa, né? E primeiro, quem é você para dizer que ele está errado também? A coisa é complicada demais. Outra coisa que é interessante, você começa a perceber, e aí começa a avançar, e isso dá muito pano para manga, você começa a ver, por exemplo, que a própria economia, né, que é, na essência, a gestão do escasso, a economia passa a entender que, poxa, uma das bases da economia tradicional é que as pessoas tomam decisão de maneira racional. As pessoas querem maximizar o lucro. Então, você parte da premissa da racionalidade. Mas como você destacou aqui antes, né? Tipo, poxa, o vendedor, mesmo encontrando no sistema, às vezes, informação que vai qualificar a venda dele, por alguma razão ele não quer usar aquele sistema e ele se nega e espera uma interface WhatsApp. O que tem de racional nisso? Então, e esse é o desafio, né? Como é que você assume que no final do dia é gente, no final do dia são pessoas. A economia afrouxou esse princípio de racionalidade, trazendo a ideia da economia comportamental, para você tentar julgar comportamento. Mas como é que você adiciona isso para o dia a dia das organizações? E é aí, Tessalo, que eu vejo que pessoas com o teu perfil, pessoas com experiência, com um acumulado de cicatrizes, essas pessoas conseguem saber, às vezes, não com uma fundamentação matemática do porquê que a fórmula vai funcionar ou não, mas elas conseguem ter histórico e feeling, né, para poder indicar que, cara, a princípio, não sei se é correlação, não sei se é causalidade, mas quando isso acontece, esse resultado aqui acaba saindo do outro lado. É apaixonante, mas, enfim, é tema para
horas e horas de conversa. Horas e horas de conversa. A gente tá já se encaminhando pro final. Eu queria agora, Tesselo, que tu falasse um pouquinho do diferencial do teu negócio. Tu já falou um pouco sobre isso, porque a gente conseguiu entender na tua fala que tu foca nesses pontos de dor que tu vivenciou na área, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, pode até olhar pra câmera pra vender o teu peixe, pra falar um pouquinho do teu serviço, falar da Sales Grid, o que tu traz pra gente com Da isso. Sales Grid, da Hoff, do São fundo de muito, investimento. exatamente. São muitas frentes. Na verdade, assim, eu acho que uma das questões que são que eram muito importantes para mim também, quando a gente começou a desenvolver a ferramenta, é como ela trata de métricas comerciais. Obviamente eu preciso ter a atualização dos números constantemente. E isso é humanamente possível, não, mas é muito difícil de ser feito de forma manual, então requer uma integração com o ERP. E toda vez que fala de implantação, como eu já participei de muitas implantações, lá no passado nós tínhamos TOTOS, aí a gente saiu da TOTOS, aí foi para SAP, aí agora, inclusive, tiramos SAP, botamos um software específico do nosso segmento, por todos os motivos que tu comentou ali antes, ele começou a ser um limitante da nossa realidade, a gente entendeu que, enfim, poderia ter uma demanda, uma solução muito mais fitted, né? Muito mais ajustada para a nossa realidade. Enfim, então eu já passei por muitos projetos de implantação do Salesforce e tal, e começa aquela coisa de onda e de... né? Parece um tsunami que não acaba nunca. Então, assim, a gente ficou um bom tempo discutindo como a gente poderia fazer para ser algo simples. Porque isso é uma coisa extremamente broxante para mim, quando a gente começa com esse projeto, assim, o cara gostou, o cara achou legal, né? E fala assim, tá, beleza, mas quando que a gente... Não, nós estamos em 2024, não, 2020... Talvez o primeiro semestre de 2026 nós tenhamos a primeira versão, e no final de 2026 nós conseguimos estar com isso aqui já rodando em 50% da equipe de vendas. Ele fala, putz, cara, tá legal, mas... né? Então, assim, a ideia foi desenvolver uma ferramenta, né, que tivesse uma integração simples. De novo, nós acabamos quebrando bastante cabeça nos principais indicadores que possibilitariam que a gente tivesse uma certa padronização, porque todas as empresas têm. Ah, mas tem uma empresa que de repente vai ter uma demanda específica do indicador assim, assim, assado. Bom, de repente... nesse primeiro momento eu não vou estar atendendo, eu entendo que de repente ele não vai ser ideal para essa realidade, mas dentro de uma realidade do que a gente entende que é o mercado como um todo, a gente queria algo que fosse simples de implantar, que fosse simples de gerir, que fosse simples de ser utilizado, que fosse simples de as pessoas, digamos assim, experienciarem no dia a dia. Então, o Sales Grid é isso, ela é uma ferramenta que foca na gestão comercial sob o prisma, né, sobre a visão do comercial. Né? Tanto é que a gente tem uma espécie, inclusive, de um BIzinho ali dentro que possibilita que as pessoas possam extrair insights da área comercial, né? Mas também é um BI, bem como tu comentou, assim, que a gente procurou fazer ele fácil, porque o BI tradicional ele é super completo, né? Possibilita tudo o que tu quer, mas às vezes a pessoa com o tudo ela bloqueia e ela fala assim, putz, isso aqui não é para mim, é mais do que eu, não, tá difícil isso daqui, e enfim, a gente sabe que o bloqueio é um problema, né? Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes. A tecnologia ajudaria muito a minha avó, mas ela tem um bloqueio com tecnologia, ela não pode. Aí quando veio o celular lá grandão com só meia dúzia de número, putz, resolveu o problema dela, era o que ela queria, entendeu? Então, assim, o que o teu, né, o público quer? E a gente acha que a gente conseguiu, pelo feedback que a gente está tendo, chegar numa solução bacana nesse sentido para a gestão das métricas, né, das metas da área, das principais metas da área comercial. Então, basicamente a ferramenta é isso. Ela possibilita também para que os gestores eles possam fazer o acompanhamento também de toda a equipe. Então a gente consegue criar uma espécie de gamificação, fazer o comparativo, né, da equipe, ranqueamento da equipe, pontuação em cima das metas e criar metas variadas, porque também quando a gente fala de meta comercial, a gente vem de um histórico assim, quando fala de SAP e tudo mais, são sempre as principais metas, porque é tão complexo de gerenciar aquilo que tu cria
Cara, cria 2 metas por vendedor e para por aí, porque senão vai começar a ficar... E a ferramenta ali não, ela é uma ferramenta que tu pode criar, tu pode excluir, tu pode... né, ela possibilita essa flexibilização, então, no dia a dia, o que permite que tu possa estar olhando, às vezes, metas micro, e não só as metas macro, que, obviamente, né, todo mundo gerencia, seja no Excel, seja onde for, mas as empresas, obviamente, gerenciam, né, se não gerenciam, deveriam gerenciar, mas essas micro também que muitas vezes podem estar movimentando as macro e que muitas vezes passam despercebidas, porque hoje, por exemplo, na ROF, como era o modelo tradicional de funcionamento, eu quero controlar a margem de venda num determinado cliente específico. O que tu tinha que fazer? Tu tinha que anotar lá uma tarefa, daqui a 2 meses entre novamente, emita o relatório, veja se a margem do fulano mudou naquele cliente específico. Né? Então, esse tipo de coisinha é que a ferramenta ela te permite, né, de uma maneira mais simplificada, fazer sem que tu tenha que estar tendo essa... tu possa ficar mais reativo e não proativo nessa gestão. Né? A gente precisava de pelo menos mais um episódio. Mas tem umas coisas que eu acho interessante comentar, sabe? Por exemplo, existe sempre o custo de oportunidade, né? O administrador sempre está envolto com o que eu estou deixando de fazer para fazer o que eu estou fazendo agora. O que eu estou deixando de medir para medir o que eu estou medindo agora. Né? Então, outro problema que é sério e que a gestão nem sempre tão madura, né, não resolveu ainda, né? E isso é uma característica bastante deficitária, principalmente aqui no Brasil a gente observa isso bastante, o gestor não tem o hábito de traduzir a estratégia em metas. Né? Não tem o hábito de traduzir a estratégia em métrica, sabe? Até porque muitas vezes fica descolada a ideia do que eu quero fazer e como é que eu consigo medir. E as metas são talvez a forma mais efetiva de você comunicar para o time onde é que você quer chegar. Então, como é que eu consigo comunicar para o meu vendedor o que é importante? Né? Em algumas empresas, o que vai ser importante vai ser maximizar a margem de cada venda. Para outras empresas, o que vai ser mais importante vai ser costurar um relacionamento para uma venda continuada, porque eu tenho a recorrência. Conseguir traduzir a estratégia em metas, conseguir estabelecer métricas e que essas métricas sejam fáceis de coletar, fáceis de apresentar e principalmente fáceis de relacionar com a estratégia, esse é um desafio comum a toda gestão e vai continuar sendo, independente de ser empresa de tecnologia ou não tecnologia. Todos temos que aprender mais sobre isso e é legal você conhecer aqui na região, nossa região, uma empresa pautada na experiência, porque esse é outro ponto interessante, sabe? Algo que eu acabei aprendendo com o tempo. Cara, a autoridade, para mim, vem com resultado. Cara, como é que você consegue saber se alguém é autoridade no assunto? Pergunta quais são os resultados que a pessoa tem com naquele assunto. A autoridade do Tesla não vem da experiência dele em escrever código, mas vem da experiência de utilizar esse código de forma eficiente para poder gerar resultado que tem aí uma empresa que buscou, que conseguiu investimento externo, tem aí uma outra startup que iniciou e que a princípio já resolveu um bocado de problema para muita gente. Então, essa é uma recomendação prática, tá? Resultado, autoridade vem de resultado construído. E eu tenho o privilégio, né, de conviver e aprender sempre com pessoas que conseguem demonstrar a sua autoridade por resultados. Tesslo, sem palavras para te agradecer por esse bate-papo. Para mim foi uma aula também ouvir e entender um pouquinho mais dessa experiência de quem faz, mais do que de quem fala sobre, né? Isso é muito legal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, cara, fica aqui um convite para a gente poder repetir mais conversas assim. Por favor. É, A gente estava falando outro dia sobre IA, como é que você adiciona predição, modelo preditivo a partir dos indicadores para conseguir exatamente perceber quando algo que está se avaliando perde um pouco em relevância para a construção do resultado. A gente está falando em fazer algumas coisas juntos também. É bacana para mim, né? Aprender com um cara que tem experiência empreendendo certo. Isso é bom. Imagina a experiência que eu tive aqui agora, com 2 cabeças no negócio. Eu aprendi muito hoje. E é tão legal ver que em tempos que tantas pessoas estão com medo da tecnologia, da inteligência artificial, vou ser substituído, vou perder, né? Vou substituir mão de obra. Cara, isso está liberando espaço para a criatividade do empresário, para que se abra novos mercados, que se abram novas possibilidades, oportunidades. E isso é muito legal a gente trazer à tona. Copo sabe? meio cheio, meio vazio, né? Exatamente. Toda história pode ser contada por qualquer pessoa. Sempre digo isso. Qualquer história, tua também, tá?
ela pode ser contada como uma história de derrota, tristeza ou de vitória e superação. A forma como tu escolhe contar a tua história determina um bocado de como que ela é percebida pelos outros e por você mesmo. Um problema, um fato da realidade, a forma do problema, tá? O problema é um fato da realidade, mais uma expectativa tua. Né? Tipo, não existe problema só com o fato. O problema só existe de verdade quando você bota junto uma expectativa. A forma do problema, então, é fato mais expectativa. Sabe que mais que tem essa mesma forma? Oportunidade também é fato mais expectativa. Como que você escolhe perceber? Se você escolher a tecnologia para tua amiga, ela vai ser tua amiga, vai ser uma opção de investimento adicional. Mesmo que você venha de uma família com cultura de investimento tradicional. Agora, se você vê tecnologia como desafio, talvez você esteja perdendo tempo e oportunidade de ganhar dinheiro com a escala, que o intangível, né, desse tempo, do capital intangível, esse capital do conhecimento, você está perdendo a oportunidade de capitalizar o conhecimento que você tem, que é o que o Tesla está fazendo. Ele está embalando o conhecimento dele, né, e ganhando... E muito bem embalado. Com certeza. Só tenho Muito que agradecer obrigada, a vocês. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Aprendi demais contigo também e muito obrigado mais uma vez. Algo me diz que vamos fazer uma sociedade aqui, tá? Provavelmente. Depois vai acontecer a conversa, com certeza. Lá. Ele tem um monte de dinheiro, tem um monte de ideia. Ele sabe gerenciar e eu sei fazer alguma coisinha. Exatamente. Alguma coisa sai daqui. E os contatos, então, também, para a gente saber um pouquinho mais sobre o Sales Grid, para a gente saber um pouquinho mais sobre o Tesla, a gente também vai deixar na descrição. Quem quiser entrar em contato também, quem quiser fazer um comentário, uma pergunta direcionada ao Tesla, fica muito à vontade. Obrigada a todos que assistiram ou escutaram até aqui. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.